Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu peço que a igreja abra, todos abram as vossas Bíblias em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 59. Livro do profeta Isaías, capítulo 59. Versículo de número 1 em diante. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Aqueles que não têm um exemplar da Bíblia Sagrada podem acompanhar no Datashow ou com o irmão que está do seu lado. Diz assim as Sagradas Escrituras: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem é gravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Vamos ler aqui o versículo 7. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros como mortos. Todos nós bramamos como ursos, e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo, e não o há. Pela salvação, e está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como prevaricar e mentir contra o Senhor, e o desviarmos do nosso Deus, o falar da opressão e rebelião, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Por isso o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu, e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua justiça o susteve. Você pode se assentar. Meus amados e queridos irmãos, o profeta
profeta Isaías, a partir do capítulo 58, ele começa a falar sobre o estado espiritual de Israel e do ser humano em si. Ele fala que Israel não tinha se convertido nem se arrependido dos seus pecados. E ele começa no capítulo 59 a falar como andava o homem em sua depravação. O profeta Isaías é bem claro ao dizer que a mão do Senhor está estendida para o homem. Porém, mesmo assim, o homem, pela sua iniquidade, pelo seu pecado, não recebe a salvação do Senhor. O que nós vemos aqui nesse capítulo 59 é um tratado sobre o pecado. É uma pregação de Isaías falando sobre o pecado. Ele fala sobre essa palavra que muitas vezes é tida como tabu, algumas vezes é tida como uma palavra incômoda para muitas pessoas. O pecado. O pecado é bem descrito na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra usada para pecado, principalmente, é a palavra hamartia. Hamartia significa verdadeiramente um ato pecaminoso. Em outras palavras, também utilizadas para falar a respeito de pecado, é a palavra adikia e até anomia. Essas palavras, adikia significa injustiça, impiedade, o erro. Anomia significa literalmente viver sem lei, viver na ausência de uma lei. Uma pessoa que despreza a lei é um anômalos, tido no Novo Testamento. Também existe também um pecado chamado de parábases, que é a transgressão, violação. No Antigo Testamento, a palavra usada para pecado no hebraico, a língua do Antigo Testamento, é o hatá. E o hatá significa errar o alvo. Em Juízes, capítulo de número 20, versículo de número 16, fala a respeito de homens que eram fundibulários. O que significa aí essa palavra? Essa palavra significa pessoas que lançam fundas. Os fundibulários, em 20:19 de Juízes, fala que eram homens que, 20:16 de Juízes, falam que eram homens que não erravam alvos minúsculos. Ele fala, entre todo este povo havia 600 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. Então fala esse errar, que eles não erravam, fala que eles não rataram, ou que eles não erravam o alvo. Então, o errar o alvo é uma palavra também utilizada no Antigo Testamento para se referir ao pecado. Mas por que pecado é o errar o alvo? Nós vemos em Provérbios também, que além de errar o alvo, capítulo 19, versículo 2, o autor de Provérbios vai falar que ratar também significa errar o caminho. Nós vamos ver lá em Provérbios, capítulo 19, versículo de número 2. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. Está falando, erra o caminho aquele que se apressa com os seus pés. Portanto, essa palavra, ela, além de significar errar o alvo, além de significar errar o caminho, ela também significa pecar. E pecar é errar o alvo. Errar que alvo? A princípio, o ser humano, ele nasce, ele cresce. E conforme ele vai crescendo, se desenvolvendo, ele vai criando até alguns objetivos na sua vida. Conforme a sua vivência, conforme a sua infância, o homem vai ter objetivos para o futuro, alguns sonhos,
alguns alvos em que ele deseja atingir. Muitos querem entrar na faculdade, muitos querem ir para outros países, muitos querem fazer uma grande empresa. E são objetivos ou alvos que as pessoas têm em suas vidas. Mas esses objetivos não são verdadeiramente um objetivo de vida que é intrínseco ao ser humano. Ou seja, não é um objetivo que nasceu no ser humano. Porque se o ser humano nascesse em outra região, em outro país, ele poderia ter objetivos diferentes. Talvez um ser humano que nasce no Brasil, uma criança, um menino, pode ter o objetivo de ser jogador de futebol quando crescer. Mas se ele nascesse em outro país, como o próprio Estados Unidos, ele poderia querer ser um jogador de basquete, quem sabe? Porque os objetivos e os alvos mudam conforme a localidade, as suas experiências e o que ele passa em sua vida. Mas, se nós temos que os objetivos assim são simplesmente criados pela mente humana, pelas vivências humanas e também pelo conhecimento humano a respeito de alguma coisa, nós temos para nós que os homens, ou os nossos objetivos, os meus objetivos não são maiores que os seus. Os seus objetivos podem não ser maiores do que os de outras pessoas. Ou seja, os nossos objetivos eles são falhos, os nossos objetivos nem sempre é o melhor. Por quê? Porque nós não conhecemos a respeito de tudo. Objetivos têm pessoas que são passageiras, que conhecem e têm um conhecimento limitado. Porém, o objetivo maior e o alvo maior de nossas vidas não é um objetivo feito pelo próprio ser humano, mas é um objetivo feito por aquele que não só viveu por um tempo, mas viveu por toda a eternidade. Não só conhece algumas coisas, mas conhece tudo o que existe. Não só passou por algumas experiências, mas desde o início do universo ele já existia e até o fim ele existirá. Portanto, o objetivo de Deus para as nossas vidas são maiores do que os nossos. Os alvos de Deus são maiores do que os nossos. Ou seja, a sua insignificância, o seu ser humano que vive durante, 60 até 100 ou um pouquinho mais, muitas raras vezes, deve se dobrar perante os maiores e grandiosos objetivos de Deus, porque Ele conhece o que acontece, o que aconteceu e o que acontecerá, e sabe o que é melhor para cada um de nós. E esses objetivos Deus expressa através das suas leis, através dos seus mandamentos, e Ele expressa mandamentos aos seres humanos. E o pecado pode se configurar por isso, por Deus colocar um alvo em nossas vidas que nós devemos seguir e nós errarmos esse alvo. Deus falar com a sua vontade e nós descumprirmos a vontade de Deus. Portanto, o pecado pode significar qualquer atitude que é contrária à vontade de Deus, quer seja ato, quer seja pensamento, quer seja intenção. Ou seja, você não só peca quando você faz, você peca quando você está pensando em fazer. O que Jesus disse? Jesus disse que aquele que se ira contra o seu irmão sem nenhum motivo já é homicida, já está pecando. Jesus disse também que aquele que olha para uma mulher e a deseja já está pecando. Não precisa cair na cama em adultério, já está em pecado. Portanto, Deus condena os atos e as intenções e pensamentos que são contrários à sua vontade. Isso é pecado. Pecado é qualquer coisa, qualquer falta que fere, que ofende a santidade de Deus. Contrário ao pecado é santidade, porque santidade é a característica daquela pessoa que é boa. Portanto, se é contrário à vontade de Deus, é pecado. A Bíblia também fala que o pecado é a desobediência ou a transgressão dos mandamentos de Deus. Se Deus tem um mandamento para a sua vida
Esse mandamento deve ser cumprido, deve ser obedecido. Caso estiver em desacordo, você peca. Muita parte da sociedade de hoje, eu vou dizer, a sociedade de hoje, o mundo em que estamos, um mundo caído pelo pecado, que a Bíblia diz que jaz no maligno, ele já mudou muito até, muitos conceitos têm mudado da cabeça de próprias pessoas que visitam a igreja, que se dizem cristãs. E muitas pessoas têm pensado que pecado é somente aquilo que ofende o seu próximo, é somente aquilo que fala mal contra o seu próximo. Não, pecado é qualquer ofensa contra Deus. Pecado é qualquer ofensa contra Deus. Se o mandamento divino fala que você deve amar o seu próximo e você não ama, você está pecando. Se o mandamento divino fala que você deve amar o seu próximo e até amar os seus inimigos e orar pelos que vos perseguem, você não ora, você está pecando. Porque pecado não é só você fazer uma coisa errada, é também você deixar de fazer o bem. Porque a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, ele está em pecado, comete pecado. Portanto, pecar é qualquer atitude contrária à vontade de Deus. Todos entenderam? Vamos partir então para a próxima. O pecado, ele tem uma origem. A origem do pecado, a Bíblia é bem clara em dizer. Muitos hoje, deterministas ou pessoas conhecidas como calvinistas, eles acreditam que Deus originou o pecado, como se Deus tivesse criado o mal e o pecado. Porém, isso é uma mentira. E eu digo por quê. Primeiro, Deus não pode ter criado o pecado, porque Ele é santo. E Ele não tem comunhão alguma com aquilo que é mal e com aquilo que é errado. Portanto, se Deus é santo, Ele tem atitudes santas. Se Deus é santo, Ele age de maneira santa. E Ele não pode fazer aquilo que é errado. A Bíblia fala lá em Jó, capítulo de número 34, versículo de número 10 e 12. Portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar a maldade e do Todo-Poderoso cometer a perversidade. No versículo 12 nós vamos ver assim: também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Então Deus não pode fazer aquilo que é mal por sua própria natureza, porque dele procede o bem. Ele faz a justiça, justiça ele faz. Porém, originar o mal em um mundo que ele criou que era bom, isso seria contra a natureza de Deus. Segundo, seria absurdo Deus determinar e criar o pecado, sendo que Ele mesmo diz para o homem não pecar. É como se um homem pegasse uma lâmpada do segundo andar e jogasse essa lâmpada e falar: ó, não quero, e jogasse essa lâmpada de lá. Ele determinou a lâmpada para se quebrar e fala para a lâmpada não quebrar. É assim se fosse o caso de Deus ter criado o pecado ou o mal. Porque Ele criaria o mal e falaria: ó, homem, não faz o mal. Ele criaria o pecado, colocaria o pecado no homem e falaria: ó, não peca. Seria contraditório e seria tão absurdo. Portanto, Deus não criou o pecado. E por fim, a Bíblia fala que Deus não faz algo, Deus também não faz algo contrário à sua vontade. Deus não age contrariamente à sua vontade. Porque o pecado é contra a vontade de Deus. E Deus, se cria o pecado, Ele faz algo contra a sua vontade. Portanto, primeiro temos que Deus não origina o pecado. Segundo, o diabo, ele pecou. E ele peca desde o princípio. A Bíblia vai falar lá em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 8, uma palavra a respeito da origem do pecado e de Satanás. A Bíblia diz bem assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Portanto, o diabo peca desde o princípio. João capítulo 8
Jesus Cristo falou a respeito dessa realidade. No versículo de número 4, ele diz, não é esse versículo, é o versículo de número 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Portanto, fala que quem satisfaz o desejo do diabo está em pecado, porque o pecado estava nele. E ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Fala que ele não se firmou na verdade. Fala que ele foi homicida desde o princípio. E a Bíblia diz que o pecado, nós entendemos através da palavra de Deus, que o pecado ele se origina de criaturas livres. Primeiramente, Deus criou um mundo com criaturas livres. E essas criaturas livres têm a liberdade de escolha de pecar ou de fazer a vontade de Deus. Portanto, Deus escolhe criar um mundo em que suas criaturas fossem livres para servi-lo, para amá-lo e para conhecê-lo. Quando Deus cria um mundo com criaturas livres, Deus dá a liberdade a essas criaturas de cada um escolher fazer o bem ou fazer o mal. Portanto, quando Deus cria criaturas livres, essas criaturas livres têm uma liberdade de escolha. E Deus criou assim Adão e Eva. Adão e Eva eram criaturas livres. Eles eram mordomos de Deus. Eles eram ministros de Deus na terra, representantes de Deus na criação. O Senhor, Ele dá alguns mandamentos. Lembra que a gente fala a respeito da vontade de Deus, que Ele transmite através de mandamentos. E esses mandamentos não é apenas um, mas Ele fala, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, frutificai, multiplicai, enchei a terra. Portanto, a primeira ordem do Senhor para Adão e Eva é de frutificar, multiplicar, encher a terra. A segunda ordem de Deus para Adão e Eva é reger sobre a criação e as criaturas da terra em serviço de Deus. Então, para a glória de Deus, Adão e Eva deveriam reger, dominar sobre a terra, como fala em Gênesis capítulo 1, versículo 28, a respeito dos animais, do ecossistema, deveria cuidar de tudo isso. Deus também diz a Adão, e coloca a responsabilidade sobre ele, em Gênesis capítulo 1, versículo 25, de lavrar e guardar o jardim. O homem tinha uma tarefa, tinha uma responsabilidade. Ele deveria lavrar, cultivar, guardar o jardim do Éden. E, por quarto e último, nós vemos que Deus dá um mandamento a Adão. A Bíblia diz que Deus fala para que Adão coma de todas as árvores que havia no jardim para mantimento, com exceção de uma das árvores. Ele fala, de todas as árvores comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus dá essa ordem para Adão. Deus fala a respeito dessas árvores para Adão, e ele diz para que Adão coma de todas as árvores que existem na terra, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme nós vemos em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. O homem era livre, o homem tinha a sua liberdade de escolher fazer o bem ou de escolher fazer o mal. Mas o homem e a mulher são tentados pelo diabo, pela serpente, que é o diabo. E eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e acabam caindo no pecado. Que Deus havia mandado não comer, aquilo que Deus havia mandado não tomar, eles tomam e comem. O homem faz algo, portanto, contrário à vontade de Deus. Portanto, ele peca. No momento em que Adão pecou, o pecado afetou a natureza de Adão. Deus tinha dito
que se ele comesse, ele morreria. Nós vemos que Deus deu outros mandamentos para ele. Eu desconheço, não posso ter certeza de quais seriam as consequências se Adão descumprisse os outros mandamentos, mas certamente a gente sabe que pela justiça de Deus, Deus não pode passar impune o pecado. Portanto, ele pune as pessoas pelo pecado que eles cometem contra Deus, pois ele é justo. Ele é juiz, além de ser justo, e tem o direito de julgar, como ele é o juiz de todo o universo. Portanto, o pecado afetou o homem, descumprindo esse mandamento e aquilo que estava sob seu domínio. Ou seja, imagine que o Sol fosse afetado e saísse de sua órbita. Junto com o Sol, ou saísse de seu próprio eixo. Junto com o Sol, não somente o Sol ele seria afetado, mas todos os planetas do sistema solar seriam afetados, porque o Sol é como um líder, um regente de todos esses planetas que se movimentam ao redor do Sol. Assim foi o homem. Como Deus deu a responsabilidade do homem de cuidar da natureza, e sobre ele colocou a regência sobre todos os animais da terra, para nomear os animais, para fazer conforme a vontade de Deus, e reger a terra, e ser representante de Deus, o mordomo de Deus, assim também toda a natureza foi afetada. Ou seja, o homem foi afetado e a natureza foi afetada. Onde nós vemos as dimensões do pecado. Primeiro, o pecado alcançou a dimensão biológica humana. O homem passou a morrer. O homem morreu. A partir do momento em que o homem comeu, as suas células começaram a morrer. Aquilo que o homem não conhecia ainda, ele começou a conhecer, que foi a morte. Segundo, o pecado afetou a dimensão ecossistêmica, ou seja, todo o ecossistema, toda a natureza, as árvores, os mares, tudo começou a agir de forma diferente e ser agora também atingida, afetada pelo pecado. Terceiro, o pecado afetou a dimensão psicológica. O pecado afetou o homem psicologicamente, tanto que nós vemos quando o homem come, o que acontece? Ele sente vergonha porque ele está nu. Então ele e a mulher fogem e se escondem, porque o pecado afetou a sua dimensão psicológica, a forma que o homem olha para si mesmo. Depois, nós vemos que o pecado afetou a dimensão espiritual humana. Portanto, o pecado passou a fazer com que o homem morresse espiritualmente. Como consequências do pecado, nós vemos que veio, primeiro, a morte física. O homem envelhece, o homem nasce, e a partir do momento que nasce, ele passa a morrer, ele passa a envelhecer. Junto com o pecado, veio a separação do homem de Deus. Portanto, atingiu o homem a morte espiritual, a mais trágica de todas as consequências. O que trouxe a morte espiritual do homem não foi apenas um pecado, mas primeiro o homem pecou, foi afetado espiritualmente, e logo em seguida ele não se arrependeu do seu pecado, porque o que ele fez? Ele se escondeu e não assumiu a sua própria culpa. O que é o arrependimento? O arrependimento é quando você assume a sua culpa. Ninguém se arrepende sem ter assumido a culpa. Muitas pessoas hoje têm se arrependido por ter feito bem por outra pessoa, mas você não está assumindo uma culpa, porque fazer bem não te torna culpado. Na verdade, fazer bem é um dos frutos do Espírito, mas quando você faz o mal e você quer se arrepender, você faz o quê? Eu confesso que eu sou culpado. Eu confesso que eu errei. Eu confesso que eu pequei e não vou pecar novamente. Então, primeiro tem o reconhecimento da própria culpa. Foi o que Adão e Eva não fizeram. Mas a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Adão e Eva não confessaram e nem deixaram.
Pelo contrário, quando Deus perguntou a Adão, dando direito a Adão de se justificar, de responder a respeito do seu pecado, Deus pergunta a Adão: Adão, por acaso como você sabe que você está nu? Por acaso você comeu da árvore que eu disse para não comer? Adão disse: ó, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, quando o homem está afetado pelo pecado, ele vai transferir a culpa para outra pessoa. Então, Adão transferiu a culpa para a mulher. Não, foi a mulher que tu me deste. E a mulher? Não, foi a serpente. Então, quando o homem está afetado pelo pecado, a culpa nunca é dele, é sempre de outra pessoa. É sempre de outra pessoa. Portanto, nós vemos que Adão passou a ser afetado pelo pecado. E Eva também passou. Portanto, além de morte física, morte espiritual, o pecado, como consequência, trouxe a natureza pecaminosa. O homem passou a pecar. E a cada vez que o homem pecava, ele quis pecar ainda mais. E o homem, com a natureza pecaminosa, se tornou imperfeito, ele tende ao pecado, ele se tornou tendente ao pecado. Um homem que é imperfeito não consegue gerar alguém perfeito. Uma pessoa que é imperfeita não gera algo perfeito. Portanto, o homem e a mulher, quando geram um filho, não geram um filho perfeitos como eles eram no princípio, mas geram aquilo que eles são, porque o pai passa o DNA para o filho. Portanto, o homem e a mulher geram filhos imperfeitos que também tendem para o pecado. E aqui nós vemos que todos os homens nascem no pecado. Todos os homens nascem com a tendência para o pecado. Todos os homens nascem para o pecado. A Bíblia diz lá em Romanos, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, quem nasce no meio do pecado, mas depois toma consciência e começa a pecar. Portanto, o homem nasce e depois aprende e começa e não para mais de pecar. E é o que a gente vê lá em Isaías 59. Isaías 59 vai falar exatamente disso. Quando o profeta Isaías fala a respeito do homem que está nas iniquidades, ele diz que a mão do Senhor não está encolhida. Pelo contrário, se ela não está encolhida, ela está estendida. Ele fala que o seu ouvido não está gravado, ou seja, ele está com os ouvidos atentos para ouvir. Ele diz que as iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O problema não é que Deus não quis salvar o homem. O problema não é que Deus não quis ouvir o homem. O problema é que os pecados fazem separação entre o homem e Deus. Todos pecaram. Eu pequei. Você pecou. Nós pecamos. E nós ofendemos a Deus pelos nossos pecados. Nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, com as nossas iniquidades contra Ele. Portanto, todos somos culpados e merecemos julgamento por Deus. Todo aquele que transgride uma lei humana merece um julgamento humano. Imagina transgredir a lei de Deus. Então merecemos julgamento divino. E a Bíblia fala que as nossas transgressões, versículo 12, se multiplicaram perante Ele. E os nossos pecados são os próprios pecados que testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Mas não é só uma parte do humano que foi depravada. São todas as partes. Como fala, ninguém aqui clama pela justiça. Fala também, as vossas mãos estão contaminadas de
sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Versículo 7 diz: os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue. E aquele que não se apressa para derramar sangue, mesmo assim, a Bíblia fala, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. E destruição e quebrantamento nas suas estradas. Portanto, o pecado atingiu os lábios, a língua, as mãos, os dedos, os pés, o corpo, o pensamento. Depravação total. O homem é totalmente depravado. A raça humana é depravada em todos os seus sentidos. Não significa que o homem não possa fazer algo bom, porque Jesus diz: vós que sois maus, sabereis dar algo bom para os seus filhos. Mas significa que em todas as nossas dimensões, nós somos atingidos pelo pecado. Mas, versículo de número 16. A Bíblia fala que Deus não viu ninguém que pudesse clamar pela justiça, que fosse um intercessor pelo povo. Mas, por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. E a sua própria justiça o susteve. Ou seja, o próprio Deus, que já estava com os braços estendidos, viu que o homem não fazia nenhum esforço para chegar até ele. Então ele estendeu ainda mais para alcançar o homem. Se fosse pelo meu esforço, pelo seu esforço, pelo nosso esforço e pelos nossos pecados, como estávamos mortos em nossos delitos, jamais chegaríamos e quereríamos se achegar até Deus. Mas pela graça de Deus, a Bíblia vai dizer: pela graça de Deus, vocês são salvos. Onde lemos Romanos 3, 23, no versículo 24, a Bíblia vai dizer que, depois de falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, a Bíblia vai falar: sendo justificados pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, nós não somos salvos, nós não somos justificados pelas nossas obras boas, nós não somos justificados porque nós fazemos aquilo que é certinho, que parece certo. Não, porque as nossas obras boas não conseguem perdoar aquilo que a gente faz de mal. Por acaso, se uma pessoa comete infrações de leis, e as nossas infrações e transgressões são várias, se uma pessoa comete uma infração de trânsito, ultrapassa o sinal vermelho, atropela outra pessoa, bebe antes de dirigir e vai diante do tribunal, e depois vai falar: mas seu meritíssimo, eu diversas vezes dirigi bem, eu diversas vezes dirigi são, não pode me perdoar por isso? Não, porque as suas atitudes boas não conseguem justificar aquilo que você faz de errado. Portanto, nós somos condenáveis pelos nossos pecados. E se nós passássemos uma vida tentando corrigi-los, ainda assim não justificaria o homem pelos seus pecados. Mas o juiz, ele ofereceu para ti uma expiação pelos seus pecados, uma substituição penal. A Bíblia fala que Jesus Cristo foi essa substituição penal. Jesus Cristo, em João capítulo 3, versículo 16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Ele enviou o seu Filho para que aqueles que crescem nele, crescem na morte dele, na cruz do Calvário, por mim e por você, aquele que era sem pecado, aquele que não cometeu pecado algum, morreu pela sua vida e se entregou por você, para que você fosse justificado diante de Deus.
ele não merecia morrer, porque ele não tinha pecado. Nele não foi encontrado pecado, nele não foi encontrada injustiça, dos seus lábios não saiu nenhuma mentira, nem engano, porque ele era o cordeiro mudo, levado ao matador, e cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, diante de Deus. E ele se fez sacrifício pelo meu e pelo seu pecado. A Bíblia diz que essa salvação, ela é de graça, e ela é mediante a fé, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Nós jamais em nossos pecados, se Deus não estendesse as mãos para nós jamais chegaríamos até Deus, porque nós somos depravados, nós somos pecadores, nós somos totalmente alcançados pelo pecado, mas a Bíblia diz que nós somos salvos agora pela graça. Jesus Cristo falou: eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Portanto, é preciso fé para crer em Jesus Cristo. Como é que crê um morto? Como é que nós que estamos mortos em nossos pecados podemos crer? Cristo disse bem assim: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glórias ao teu nome. O pecado foi profundo? Foi. O pecado alcançou diversas dimensões, o pecado alcançou o homem em todas as suas áreas, em todas as áreas da sua vida, alcançou. Então o pecado abundou. E a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que receberam da graça. Ou seja, primeiro Adão pecou, nós fomos alcançados pelo pecado de Adão. Ou seja, um homem pecou, nós fomos alcançados também pelo pecado deste homem. Mas também um homem viveu sem pecado, e aquele que crê neste homem também pode ser alcançado gratuitamente. É alcançado pela salvação de Jesus, é alcançado pela graça de Jesus, é alcançado pelo poder do Evangelho de Cristo. Creia em Jesus e seja alcançado por esse Evangelho. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz: veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Romanos 5:20. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. O pecado tinha atingido a sua vida, para não poder mais fazer aquilo que era bom diante dos olhos de Deus. Mas agora a graça de Deus não é mérito nosso, não é mérito nosso, não é esforço nosso, a graça de Deus. O Senhor, Ele nos separou. A Bíblia fala que nós fomos separados de Deus. Nós éramos separados de Deus. Pelo que? As nossas transgressões faziam separação entre nós e Deus. Mas agora a Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos santos. E santo quer dizer separados. Ou seja, aquele que era separado de Deus, agora é separado por Deus para viver em santidade com Ele. Aquele que foi separado pelos seus pecados de Deus, agora Deus nos separa para viver em santidade com Ele. E não foi por nós. Se nós fizéssemos pelos nossos esforços, jamais chegaríamos diante de Deus. Mas Deus, Ele se esforçou com o seu próprio braço de justiça, com a sua misericórdia. Ele teve misericórdia de mim, Ele teve misericórdia de você. Eu não sou o bonzão, você não é a bonzona, você não pode ser considerado aquele que salvou a si próprio. Foi Deus que te salvou, foi Deus que te libertou, foi Deus que te transformou, foi Deus que te livrou. E a Bíblia diz que da mesma forma que o pecado ele alcançou o homem,
Primeiro, a graça restaura a comunhão do homem com Deus. O pecado, ele alcançou a dimensão também física do homem. Da mesma forma, Cristo, a Bíblia diz que ele morreu, mas no terceiro dia eles puderam anunciar as boas novas, porque Cristo tinha ressuscitado. Jesus ressuscitou domingo de manhã, e da mesma forma com que ele ressuscitou, a Bíblia fala que nós ressuscitaremos. Esse corpo corruptível se transformará em um corpo incorruptível. A Bíblia fala que nós seremos ressurretos junto com ele. Nós ressuscitaremos com ele. Portanto, o nosso corpo é transformado por Deus. O nosso corpo será transformado por Deus. E os céus e terra que foram afetados pelo pecado. João, capítulo 20 de Apocalipse, vai dizer que eis que vejo novos céus e nova terra. Versículo capítulo 21. Viu um novo céu e nova terra. Deus restaurará todas as coisas. Da mesma forma que está nos restaurando, Deus restaurará todas as coisas pela graça de Deus. A Bíblia diz, eu peço que você fique de pé. Em Tito capítulo 2, versículo 11 ao 13. A Bíblia fala que a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências humanas, vivamos nesse presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória a glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós não sabíamos viver sábia e de maneira justa, mas a Bíblia fala que foi a graça de Deus salvadora que Ele ensinou a nós. Foi a graça de Deus que te ensinou. Porque sem a graça de Deus nós não somos nada. Mas foi a misericórdia, a graça e o amor de Deus que nos ensinou. Portanto, hoje é tempo de viver segundo a graça de Deus. Hoje é tempo de aceitar de Deus o seu perdão. Hoje é tempo de viver o melhor e o sobrenatural e a restauração do homem em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.